A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós outra vez com uma alegria renovada, como sempre estamos, graças a Deus, porque estarmos aqui estudando o Evangelho de Jesus, estudando o Novo Testamento à luz da doutrina espírita, que é o propósito do programa A Consolação de Jesus, é muito gratificante, é muito bom. Nós ficamos assim ligadinhos nos ensinamentos de Jesus e com certeza espíritos que se afinizam nesse desejo de estarem sempre estudando o Evangelho de Jesus, principalmente à luz da doutrina espírita, que nos deixa mais sabendo, apercebidos da grandeza dos ensinamentos de Jesus. Aí esses espíritos se aproximam de nós, de nossos lares, se aproximam de onde nós estivermos nesse propósito de estudarmos o Evangelho de Jesus, o Novo Testamento e aqui no programa A Consolação de Jesus, à luz da nossa querida doutrina espírita. O programa de hoje é um programa que a gente vai modificar, né, o formato um pouquinho, porque normalmente eu tenho um convidado, que é o Henrique Parente ou o Leopoldo Pio. Hoje nós teremos os dois participando do programa inteiro, né? Isso vai ser uma experiência muito boa, porque esses irmãos têm muito a acrescentar, a nos ajudar a compreender. E hoje, meus irmãos, olha que coisa interessante. Hoje nós vamos iniciar o Sermão do Monte, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Hoje, então, estudaremos o capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus, versículos 1 a 12, que são as bem-aventuranças. Então vamos à leitura do trecho de estudo de hoje. Vendo ele as multidões, subiu à montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e pôs-se a falar e os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Bem, meus irmãos, aí está o trecho de hoje, repetindo o Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 5, versículos 1 a 12, que é o início do Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E nós podemos dizer algumas coisas a respeito do assunto,
Mas eu vou deixar claro para os nossos amigos que fazem parte aqui do programa A Consolação de Jesus, o Leopoldo Pio e o Henrique Parente, para que eles possam tecer seus comentários a respeito. Hoje, nossa ideia é dar uma ideia geral das bem-aventuranças, para que nós possamos compreender onde aconteceu, por que aconteceu e qual a importância das bem-aventuranças em nossas vidas. Nós vamos fazer um programa para cada bem-aventurança, para que nós possamos compreender bem. E aí, claro, sempre como o programa já nos remete a fazer à luz da doutrina espírita. Bem, queremos dizer que o Sermão da Montanha foi a primeira mensagem que Jesus dirigiu ao povo, e isso aconteceu nas colinas de Curum Hatim, ao sudoeste do Lago de Genezaré. O nosso Huberto Roden, ele diz que o Sermão da Montanha pode ser considerado como sendo a plataforma do reino de Deus, como se diz em linguagem política, pois representa o programa da mística divina e da ética humana, visando a total autorrealização do homem. O Mahatma Gandhi chama o Sermão da Montanha de o documento máximo de espiritualidade, a ponto de dizer que, se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mas vamos então deixar os comentários com o Leopoldo Pio e com o Henrique Parente. Caro João, caro Henrique, estou muito feliz de estar iniciando, digamos assim, uma nova fase do programa, que é esse modelo de uma conversa em trio. E eu começo fazendo um comentário rápido sobre a citação de Gandhi. Como discordar de Gandhi, não é? Gandhi, na verdade, nos chama a atenção, em primeiro lugar, para a importância das bem-aventuranças, a ponto dele deixar muito claro que, se não houvesse mais nenhum livro, religioso ou não, se guardasse as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Esse é um primeiro ponto, que nos leva a um segundo ponto. Gandhi não era cristão, não era espírita, não era católico. E mesmo assim, ele se identifica com a essência daquilo que está contido nas bem-aventuranças. Porque basicamente as bem-aventuranças falam de valores que são humanos, independente da religião que nós possamos ter, independente das crenças ou convicções que nós defendamos. Porque as bem-aventuranças falam de humildade, falam de consolação, falam de mansuetude, falam de misericórdia, ou seja, nós não dependemos das religiões no sentido institucional ou dos movimentos religiosos para acreditarmos e praticarmos as bem-aventuranças. E bem-aventurança significa feliz aquele que é humilde, ou feliz aquele que chora porque será consolado, feliz aquele que seja puro de coração porque verão Deus. Enfim, nós falaremos de cada uma dessas bem-aventuranças, mas é importante a gente perceber que as bem-aventuranças, elas falam a qualquer ser humano que queira praticar o bem, que percebe em si uma chama divina que precisa ser acendida de uma forma mais significativa. E é muito interessante nesse sentido também a gente entender, e salvo engano é Divaldo Franco que remete a essa característica das bem-aventuranças, que é o seguinte: as bem-aventuranças, elas não têm nenhum tom dogmático, nem nenhum tom teológico. O Sermão da Montanha é integralmente espiritual e universal. E aqui eu estou citando meio de cabeça, mas se eu não me engano, Divaldo chega a dizer o seguinte, que a bem-aventurança ela não é dogmática, teológica, mas sim mística e ética. Mística não no sentido dos misticismos ou dos esoterismos sem fundamentação, mas sim o misticismo no sentido da conexão com o plano divino, com aquilo que não é puramente material ou do plano do objetivo, né, da racionalidade, mas sim do plano afetivo. E as bem-aventuranças são éticas porque elas prescrevem uma atitude adequada para que a gente possa alcançar a nossa felicidade.
Nós veremos cada uma das bem-aventuranças nos próximos programas, mas é muito importante que a gente parta dessa primeira discussão, não é, João e Henrique? Para que a gente entenda que mesmo alguém que não esteja dentro de uma religião, mesmo alguém que não tem uma crença muito bem fundamentada num ser onipresente, que nós chamamos do nosso Criador, essa pessoa também pode se identificar com as bem-aventuranças. E nesse sentido, as bem-aventuranças talvez sejam o maior recurso, o maior instrumento para que a gente passe pelas nossas práticas, pelos nossos exemplos, um pouco daquilo que a gente acredita enquanto espíritas, que basicamente é a prática do bem. É como Emmanuel, inclusive, lembra lá no Pão Nosso, que a prática do bem deve ser incansável, e ele até está remetendo a Paulo, que diz lá em Tessalonicenses: vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Me parece que as bem-aventuranças nos ajudam exatamente a perceber que a prática do bem deve ser incansável, que a gente não deve se entediar da prática do bem, porque a prática do bem deve ser cada vez mais algo constitutivo do nosso ser. Leopoldo, João, grande prazer estar aqui com vocês nessa empreitada, refletindo sobre essas coisas tão importantes. É realmente maravilhoso, também dividindo com os nossos irmãos, ouvintes, queridos irmãos que estão atentos aí na escuta e acompanhando, né, não só com os ouvidos, mas também em suas almas a respeito desses assuntos que são tão importantes para nós. E realmente, Leopoldo, eu concordo com você. É uma questão realmente incansável, né? A prática do bem. A gente não pode apartar-se dela porque ela reflete a nossa verdadeira natureza. A natureza de filhos de Deus, de herdeiros desse sentido maior, em que a gente fica tão confundido aqui na vida, diante de todas as tribulações, mas lembrando com o nosso Mestre Jesus, né, que nos revela que teríamos tribulações no mundo, mas que venceríamos o mundo, porque ele é o modelo disso tudo. Então ele compreende a fundo as nossas dificuldades e alcançou esse estado de evolução e vem nos ensinar. E o Sermão da Montanha é uma coisa assim espetacular. Vocês comentaram a respeito, né, do Gandhi, da frase, da fala. Você citou Emmanuel, o Roden. Eu estava aqui pensando também, aí fui buscar no Pastorino também alguma coisa, e o Pastorino inicia, logo após, né, o texto bíblico, e diz assim: penetramos agora num capítulo da Boa Nova que todo cristão deveria ler de joelhos diariamente, vivendo-o intensamente. E isso me leva a um outro pensamento, e aí do próprio Allan Kardec, no finalzinho da primeira parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, né, que o Evangelho como um todo, ele nos esclarece e nos convida à prática do Evangelho, é vivenciar mesmo. E o Sermão da Montanha é o início dessa compreensão mais profunda da jornada que o Espírito empreende para alcançar um estado superior. Jesus começa ali, o que é narrado, né, nas bem-aventuranças, e o Sermão da Montanha prossegue em Mateus, em torno de 3 capítulos, falando a respeito dessas leis morais que regem a vida humana e dão para a gente um sentido superior da vida, mas principalmente naquela que tange as relações do homem consigo e com o seu semelhante. Já lembrando Jesus, mais uma vez, e sempre, quando ele pega os 10 mandamentos e reestrutura-os naquelas 2 circunstâncias: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Dando para a gente a referência do amor que devemos desenvolver naquilo do bem que desejamos para nós, mas refletindo esse amor no nosso semelhante. Diante, né, dessa situação, a gente consegue vislumbrar uma vida superior, uma vida melhor para todo mundo, mas por isso a necessidade da prática. E acho que é isso que o Sermão da Montanha e as bem-aventuranças, elas estruturam a nossa relação com essas situações que envolvem, né, o bem-estar de toda a humanidade. Leopoldo, Henrique, prazer mesmo estar com vocês aqui. Hoje estamos os 3, né? Os 3 falando a respeito desse ponto tão importante.
nós lembramos realmente do nosso Mahatma Gandhi, e quando nós pegamos, por exemplo, um grande escritor, um grande missionário, digamos assim, de Jesus e do Espiritismo, que é Vinícius, ou Pedro de Camargo, ele fala no livro Em Busca do Mestre, o Sermão do Monte, o capítulo sobre o Sermão do Monte. Ele diz assim: se por uma fatalidade se houvessem extraviado e perdido todas as referências e relatos acerca da palavra messiânica, restando apenas esse discurso com que Jesus encetou suas prédicas, seria tal documento o bastante para tornar imperecível a sua memória e a sua doutrina, tal a sabedoria dos conceitos que encerra. De outra sorte, esta preciosa carta magna constitui uma das provas de que realmente Jesus de Nazaré é o único missionário na Terra cujas credenciais foram apresentadas diretamente do céu. A gente fica muito feliz em ler esse relato do Vinícius e ficamos muito felizes porque está lá no Livro dos Espíritos, questão 625, que Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. É óbvio que existem outras referências, porque todos os dias nós nos deparamos com pessoas que podem nos mostrar como fazer e também, claro, como não fazer. Mas o único que nós tivemos contato, direto ou indiretamente, que nos conduz à verdade, é o único que pode se intitular a verdade, é exatamente Jesus de Nazaré, aquele que encarnou entre nós como Jesus de Nazaré. Então nós temos aí esse nosso guia infalível, é o pastor das ovelhas, que nós, como ovelhas, ouvimos a sua voz e precisamos atender ao chamamento desse nosso guia, desse nosso modelo, desse nosso pastor. Nós, ao olharmos as pessoas ao nosso redor, nós podemos e devemos ter respeito, admiração, mas jamais podemos esquecer que a verdade, a única verdade que chegou até nós foi através, e é através, de nosso Mestre Jesus, ou atualmente, de acordo com a doutrina espírita, o Espírito da Verdade. Temos aí algumas semanas para estudarmos as bem-aventuranças que iniciam o Sermão do Monte, como lembrou o nosso Henrique, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulos 5, 6 e 7. Está também em Lucas, mas aí nós vamos deixar para quando nós chegarmos no estudo do livro segundo Lucas. Mas eu queria aqui ainda provocar os nossos irmãos, aproveitar a companhia, para perguntar para você, Henrique, perguntar para você, Leopoldo, o que é que o Sermão da Montanha e qual o ponto do Sermão da Montanha, e principalmente, claro, das bem-aventuranças, que mais chamam a atenção de vocês e o que causa dentro de vocês esse ponto que vocês vão destacar? Olha, João, essa é uma pergunta bem difícil. Deu até vontade de deixar o Henrique responder antes de mim, mas talvez ele tenha mais facilidade de responder do que eu. Mas eu começo dizendo que em cada momento da minha vida eu acabei me identificando mais com uma dessas bem-aventuranças, ou com duas delas em especial. Diria também que aquela que talvez, no geral, fale mais forte para mim é exatamente a que diz: bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados, por conta da vida que a gente tem, né? Não só por questões pessoais, mas me parece que por estarmos no mundo de provas e expiações, o incômodo com os desafios evolutivos que nós temos, muitas vezes nos leva à tristeza, não exatamente ao choro, mas à tristeza ou até mesmo à desesperança. E em vários momentos da minha vida, essa bem-aventurança ela foi muito importante. Mas eu também gostaria de mencionar rapidamente a bem-aventurança que remete à humildade e à mansuetude. Eu acredito que essas bem-aventuranças nos trazem uma dignidade para
sentimentos para valores, que é a mansuetude e a humildade, que geralmente são desprezados. Não sei se vocês concordam com essa minha percepção, mas muitas vezes no mundo que a gente vive, a pessoa que é humilde, a pessoa que é mansa, que é tranquila, que é pacificadora, muitas vezes acaba sendo colocada meio à parte como alguém que é covarde. E para mim sempre foi um grande desafio acalmar as irritações, especialmente quando jovem, e quando eu evoluí um pouquinho mais, envelheci um pouquinho mais, cada vez mais me chamou a atenção essa questão da mansuetude e da humildade, e nos últimos tempos elas têm me falado muito forte, exatamente por trazer uma dignidade, uma força, que é uma força da libertação e da felicidade, porque as bem-aventuranças estão falando em felicidade e em libertação. Libertação com relação aos nossos próprios erros, com relação aos nossos próprios vícios. E quando eu penso nessas bem-aventuranças, eu remeto sempre a uma verdade, a uma dignidade, a uma potencialidade de ser mais do que eu sou hoje. Uma dignidade que talvez a gente ainda não tenha, no sentido da perfeição, no sentido da benevolência, no sentido da capacidade de perdoar, no sentido de ser caridosos, mas que todos nós somos capazes de alcançar. Agora eu queria ouvir um pouco o Henrique, saber qual é a bem-aventurança que fala mais forte a ele, mas é muito difícil responder essa pergunta e com certeza nas próximas semanas, como a gente vai falar de uma a uma, a gente vai poder entrar mais em detalhes com relação aos sentimentos que a gente tem com relação a cada uma delas. Leopoldo, mas eu não vou deixar o Henrique falar agora não, porque falta pouco tempo aí para terminar o primeiro bloco e ficaria muito pouco tempo para o Henrique discorrer a respeito dessa questão que é muito importante. Cada um de nós tem algo no Evangelho que nos chama a atenção. Cada um de nós tem um ponto ali, como dizem, né, nevrálgico, ou seja, que toca mais fundo. Então a gente precisa refletir bem e pensar, né, qual dessas bem-aventuranças, ou até mesmo, né, depois das bem-aventuranças, continua Jesus a nos ensinar na chamada momento ali chamado Sermão do Monte. Como já falamos, o Sermão do Monte ele está tanto no Evangelho de Jesus segundo Mateus, quanto no Evangelho de Jesus segundo Lucas. E em Mateus ele está bem maior do que Lucas. Lucas é um trechinho pequeno e Mateus são 3 capítulos, para falar a respeito de coisas fundamentais em nossas vidas, para nós entendermos perfeitamente o que aconteceu, o que ocorria naquela época e por que Jesus falou dessa forma. Por que Jesus disse, por exemplo, depois das bem-aventuranças, ouvistes o que foi dito aos antigos. Aí ele falava o que estava lá no Antigo Testamento. Aí ele faz uma segunda sentença ali, né? Ele muda de sentença e diz: eu, porém, vos digo. E aí ele diz realmente algo que é de acordo com o evangelho dele, o evangelho de Jesus. Então é muito importante que nós atentemos bastante para esse estudo do Sermão do Monte, que nós iniciamos hoje, com uma explicação geral a respeito das bem-aventuranças, e depois a gente vai continuar com todos os pontos importantíssimos desse Sermão do Monte e, claro, do restante do Evangelho. Mas, como bem lembrou Henrique lendo Pastorino, que é uma parte da Boa Nova fundamental para as nossas vidas. Bem, meus irmãos, mas nós vamos então fazer um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco do programa A Consolação de Jesus. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e queremos lembrar que este programa
tem o objetivo do estudo do Novo Testamento, porém entendido sob a ótica, sob a luz da doutrina espírita. Com o aclaramento da doutrina espírita, nós conseguimos compreender muito, mas muito melhor aquilo que Jesus quis nos passar, aquilo que os apóstolos quiseram passar também, transmitir também, e, por fim, Apocalipse, que vai ser, sei lá quando, que nós vamos estudar. Mas, se você puder nos ajudar com seus comentários, eu vou passar aqui o telefone, que é o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. A gente pede para que mande os assuntos, né, os textos, em textos de preferência, somente relativo ao programa A Consolação de Jesus. Como já disse, esse telefone ele é particular, né? É meu, e aí às vezes a gente recebe lá muitas coisas, muitas mensagens que não estão diretamente relacionadas ao programa A Consolação de Jesus, e aí a gente acaba não tendo tempo realmente de olhar e, com todo o carinho que vocês merecem, responder, tá ok? Então o programa A Consolação de Jesus tem o seu WhatsApp exclusivo, que é o 21 98459 3950, 98459 3950. Mas antes, então, de passarmos aos recadinhos que daqui a pouco nós vamos ler, quero passar para o nosso Henrique Parente, que ficou de falar, né, a respeito, o Leopoldo até provocou o Henrique, né, Leopoldo, a respeito do que mais o toca nas bem-aventuranças. Qual é a bem-aventurança que mais lhe diz algo? É claro que a gente pode escolher várias, mas só uma, Henrique, só aquela que mais te chama atenção e que mais te toca fundo, para a gente poder compreender aí o que te toca, e com certeza toca a todos nós. Meus queridos amigos, João, Leopoldo, realmente, Leopoldo, é difícil mesmo quando a gente para para pensar, né? Todas são tão belas, tão profundas, mas nessa proposta que o João nos deu de pensar assim em alguma que pudesse nos tocar mais de uma forma, né, que a gente sinta, né, o conteúdo, ouvindo o que você comentou e o João também nos comentários. Eu penso que, para mim, a que mais toca seja bem-aventurado os misericordiosos. É a quinta bem-aventurança. Essa questão da misericórdia, como até pontua o Pastorino, né, quando faz uns comentários a respeito, ele cita Paulo na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, daqueles que se revestem das entranhas de misericórdia. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, né, aproxima, né, o conceito da questão do perdão. Eu penso assim na misericórdia como um ato de reconhecimento das nossas próprias fraquezas e dificuldades, e que devemos sentir o mesmo pelas outras pessoas. Sabemos o quanto é difícil isso diante, né, daquilo que a gente vê, mas como o próprio capítulo lá do Evangelho, é claro que vamos comentar, né, na volta e na questão, quando tratarmos especificamente das bem-aventuranças, mas acho que é algo que, mesmo que a gente fale agora e volte a repetir depois, são coisas tão profundas e ainda tão difíceis para nós, que vale a pena a gente repetir, repisar, que é um ato de reconhecimento das nossas dificuldades, e quando a gente olha para o outro e às vezes tem o desejo de condenar, né, de julgar e de alguma forma, né, fazer com que o outro seja penalizado, é importante que a gente pense também na nossa própria dificuldade. Então a misericórdia, o revestir-se das entranhas de misericórdia, como diz Paulo de Tarso, é um ato no mínimo, de inteligência e de boa vontade para conosco e para com o nosso semelhante. É tão difícil lidar com as dificuldades alheias,
mas quando a gente pensa na nossa própria dificuldade, e as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, aparentemente pelo menos. Então a que eu escolheria seria essa, né? Bem-aventurados os misericordiosos, ou felizes aqueles que alcançam misericórdia, aqueles que olham para as dificuldades das outras pessoas e procuram compreender. E diante dessa oportunidade, que é uma grande oportunidade que a gente tem quando Jesus nos apresenta esse quadro de bem-aventurança, então a proposta é sempre o perdão. Isso me lembra até outros conceitos de uma mente compassiva. Quando a gente desenvolve a compaixão, pode não ter exatamente os mesmos conceitos, mas quando a gente se propõe, né, a desenvolver em nós um ato de compassividade, de compaixão diante da vida, diante das coisas, diante das circunstâncias, né, e se propõe a tentar ou esforçar-se para olhar as dificuldades alheias, os erros que os outros cometem, e comparando com os nossos próprios erros, isso vai ajudando a gente a compreender as dificuldades e dar continuidade, né, à vida através das relações, né, com as pessoas. E isso acho que traz um grande benefício para todos nós, de crescimento, de amadurecimento e de prolongar, né, as expectativas da vida diante das coisas que nos envolvem. Então são tantas coisas que a gente pensa que pode, na verdade, sentir mais do que falar a respeito de todas essas bem-aventuranças. São coisas tão maravilhosas. É uma proposta que Jesus traz para nós, onde vai construindo, né, a nossa vida futura, uma vida que vai se alinhando com a própria lei de Deus. Essa lei que tem a proposta de fazer com que a gente compreenda a realidade da vida do ser como espírito, porque nós somos espíritos imortais e vamos sempre conviver com as outras pessoas, e essa convivência precisa ser saudável. A gente vai aprendendo a nos olhar como irmãos, que é o que nós verdadeiramente somos, quando pensamos na paternidade, quando pensamos na atitude de Jesus para conosco, e o carinho, né, de trazer para nós a chave para que a gente compreenda a essência da nossa própria vida. Então eu ficaria com essa. João, Leopoldo e amigos ouvintes, bem-aventurado os misericordiosos. É isso aí, Henrique. Bem-aventurados os misericordiosos. Cada um de nós vai olhar para uma das bem-aventuranças e vai lhe chamar mais atenção. Mas é como você disse, nós vamos, em cada um desses próximos programas, estudando uma a uma as bem-aventuranças. E com certeza vai realçar alguma coisa em nosso estudo, aquela pontinha que bate muito forte dentro de cada um de nós. Então vamos aí para a próxima oportunidade, para o próximo programa, fazer essa reflexão a partir dessa primeira bem-aventurança que vamos estudar e em todas as outras, inclusive em todo o Sermão do Monte. Bem, meus irmãos, vamos agora passar os recadinhos de vocês. Temos aqui um recadinho carinhoso, como sempre, do nosso irmão Beto Orlando. Ele diz assim: estou te ouvindo, o programa A Consolação de Jesus. Um abração para vocês aí. Quem é o convidado de hoje? Henrique Parente, o grande, diz ele. Excelente programa de hoje. Isso foi do programa da semana passada, que foi apenas o Henrique Parente como nosso convidado. Hoje nós temos aí dois convidados, o nosso Henrique Parente de novo e o Leopoldo Pio. É isso aí. Antônio Ferreira, nosso irmão lá de Copacabana, amigo, frequentador do Caminho do Senhor, trabalhador lá de Guaratiba, diz aqui: boa tarde, estou na escuta. Antônio. Obrigado, Antônio. Obrigado pelo carinho e, como disse, estamos com saudades. Vamos ver se a gente consegue, depois, claro que tudo der uma acalmada, né? A pandemia der uma
esfriada, digamos assim, né? Todo mundo já com as suas doses de vacina, todo mundo já mais preparado para encarar fisicamente essa pandemia, né? A gente possa realmente estar juntos. Um abraço, Antônio. A Carlinda da Costa, nossa irmã também, mandando um recadinho para nós. É muito importante, ela diz, as respostas que ela tem conseguido ao longo do estudo que nós temos feito. Aqui na Rádio Rio de Janeiro nós temos vários programas e a Carlinda está acompanhando aí, graças a Deus. Como eu disse para você, Carlinda, que bom que você obteve as respostas, porque nós precisamos mesmo do rumo certo. E esse rumo certo sempre vem quando ouvimos Jesus. É isso aí. Um abração para você, Carlinda. E próximo recadinho aqui da nossa irmã Márcia Padovani, que mandou aqui algumas mensagens, alguns estudos para nós. Pessoas com dons espirituais serão fortemente afetadas por algumas causas. É isso mesmo, a gente vai se aprimorando, né, Márcia? Nós vamos melhorando a nossa condição moral e também vamos ficando mais sensíveis, principalmente à dor do próximo. E isso é o que é mais importante, né? Um abração para você também. E aqui a nossa Wanda, lá de Irajá. Consolação de Jesus, diz ela, me traz muito esclarecimento. Quando entrei na busca pelos esclarecimentos para muitos questionamentos que tinha, pois meus pais eram umbandistas, né? Adentrei na doutrina e fiquei. Bendita doutrina que nos 2.1 anos, dos 2.1 aos 7.2, só me tem trazido esclarecimentos óbvios sobre a consolação de Jesus. Comecei a entender mais quando comecei no caminho do Senhor, com o estudo da Bíblia e a codificação. Obrigado pelos esclarecimentos. Abraços, beijinhos, corações para todos. Obrigado, Wanda. Obrigado, e é isso aí. A gente vai aprendendo, como disse com relação a Carlinda, né? O comentário dela. Nós vamos aprendendo pouco a pouco e vamos realmente crescendo, porque a partir do momento que a gente aprende, que a gente sabe, nós começamos a escolher realmente o caminho correto. A gente muitas vezes escolhe o caminho errado por pura ignorância, ou porque a gente ainda não está muito firme naquele ponto, né? Na paciência, na tolerância, na caridade. E falando em caridade, como o Henrique falou, né, da bem-aventurança que toca ele, a bandeira do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. E se nós não fizermos a maior de todas as caridades, que é a nossa reforma íntima, vai ficar uma caridade exterior somente aí, somente no exterior, somente aparente. Nós não vamos ser caridosos verdadeiramente. Então, quando nós nos transformamos intimamente, nós vamos realmente sendo caridosos, automaticamente, naturalmente sendo caridosos, sendo misericordiosos. E a gente vai estudar esse ponto aí, como dissemos, quando estivermos estudando especificamente essa bem-aventurança dos misericordiosos, mas já vamos pensando que é realmente muito bom buscarmos essa nossa reforma íntima, corrigindo ponto a ponto, sem pressa, sabe, às vezes as pessoas falam, meu Deus, eu ainda faço isso, eu ainda sou assim, eu não poderia ser assim, eu já sou espírita. Tá, gente, olha só, nós, graças a Deus, temos hoje a doutrina espírita, como falou a Wanda, que nos clareia, que nos conduz pelo caminho mais correto. Porém, nós temos milênios de experiências em que nós caminhamos pelas vias não muito boas, digamos assim. E agora a gente pura e simplesmente quer mudar da água para o vinho, não dá. Tem que ser com calma, com paciência. Nós temos que ter misericórdia principalmente para conosco, paciência para conosco, olhar para dentro de nós. E isso eu estou falando não é
aquela coisa do eu não consigo, então deixa para lá. Não é deixar para lá. É todos os dias buscar essa modificação íntima, mas termos a certeza que nós temos o nosso tempo. Não é possível que nós queiramos realmente nos transformar de uma hora para outra, mas também não podemos relaxar, digamos assim. Temos que todos os dias buscar essa reforma, e um dia a gente vai, de tanto tentar, um dia a gente vai conseguir, tá bom? Beijo para você, Wanda. Aqui é a Maria Sônia também mandando seu recadinho. Um final de semana cheio de luz, disse ela, porque ela ouviu no sábado a reprise. Lembrando que o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras às 14 horas e a reprise aos sábados às 9 horas da manhã. Obrigado, Maria Sônia. Fica com Deus. Tem mais algum recadinho? Tem aqui a Ana. Ana, depois que conheci vocês da Rádio Rio de Janeiro, nunca mais me senti sozinha na minha luta. Que bom, Ana, que bom. Mandei aí para você a imagem que representa Jesus orando, e graças a Deus a gente está começando a compreender a grandeza de Jesus. Antes a gente não compreendia, não, infelizmente. Mas agora passamos a entender. E é isso que é bom, né, Ana? Um abração para você também. O Pedro César, nosso ouvinte Pedro César, ele mandou aqui: boa noite, João, muita paz. Mandou aqui semana passada. Amigo, como interpretar se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem no fundo do mar. Mós, pedra redonda. Asno, animal quadrúpede. Qual a interpretação? Pergunta aqui o nosso Pedro César. E eu pedi desculpas para não adiantar, porque esse tema vai ser abordado aqui no programa e a gente vai estudar junto. E aí eu perguntei a ele: se importa, Pedro? E ele disse: não me importo, muita paz. Obrigado, Pedro. Então, vamos lá. Se a gente não abordar do jeito que você entende, manda a sua contribuição, muito importante, tá bom? Um abração, Pedro, tudo de bom. Aqui o Vladimir Silva de Olaria. Fala, João Nogueira, abraços, parabéns pelo programa. Vladimir de Olaria, amei muito, muito confortante, nos fortalece muito. Deus abençoe o seu programa. Obrigado, meu irmão Vladimir. Obrigado aí para você, e vamos juntos, como sempre falamos, juntos nós poderemos fazer muito melhor do que nós fazemos quando estamos separados, né? Por isso que Deus nos colocou um ao lado do outro, que é para exatamente um ajudar o outro a compreender melhor todas essas questões e também a ajudarmos-nos a sermos melhores cada dia, um passo à frente, e vamos realmente conseguindo. Bem, meus queridos amigos e irmãos, nós estamos terminando aqui o nosso programa e nós vamos aqui passar o próximo ponto. Então vai ser a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém. Está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, versículo 3. Então, vamos aguardar semana que vem. Espero a contribuição de cada um de vocês para fazermos, então, esse programa juntos, como disse. Bem, estamos terminando. Queremos convidá-los todos a mandar suas mensagens, mandar seus recados em texto, por favor, para o 21, WhatsApp 21 98459 3950. 98459 3950. Vamos então elevar o nosso pensamento a Deus para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, mais uma vez pelo Teu amor, pelo Teu carinho, pela Tua compreensão.
Jesus, sabemos que Tu chegastes à perfeição e todas essas virtudes que Tu nos ensinas, Tu já as tens no grau máximo que cabe a cada uma das criaturas que foram geradas pelo Divino Pai. Obrigado, Senhor, porque Tu utilizas essas virtudes para cada um de nós e Tu nos ajudas a conquistar cada uma delas, a fazer com que cada uma dessas virtudes faça parte da nossa vida a cada dia. Obrigado, Senhor Jesus, pelo Teu amor incondicional por nós. Obrigado porque Tu não desistes de nós de forma nenhuma. Nos mandas a chuva, o sol, o vento, a calmaria, a tempestade e o tempo de bonança, para que nós possamos aprender em cada circunstância o que é ser um cristão e, acima de tudo, o que é ser crístico. Obrigado, Jesus, porque nos amparas, nos consolas. Tu estás com cada um de nós nesse momento. Tu estás agora com aquela pessoa que está sofrendo por causa do filho, por causa de uma doença, por causa do desemprego e tantas são as condições de tristeza. Mas Tu estás conosco com toda certeza e tudo ficará bem. Que a Tua paz e a Tua luz seja conosco, agora e sempre, Senhor. Que assim seja, e graças a Deus. Jesus é o Cristo do planeta Terra, o mestre da nossa evolução, modelo e nosso guia, lapidando os nossos corações. Através das provas e expiações, pouco a pouco a evoluir. Mas a terra em breve não será mais de provas e expiações, se transformará. Aqui só poderá ficar o rebanho puro de Jesus, que entendeu e semeou o Evangelho e o amor do Cristo. E neste dia, Tua vontade, Jesus, será vivida entre irmãos. Estejam eles onde estiver, quem compreendeu Teu Evangelho herdará a Tua paz aqui no Teu planeta.